Glória a Deus. Meus irmãos, boa noite, paz do Senhor, amém? Amém. Você está feliz com esse Deus? Diga glória a Deus. Que bom, gente, que noite especial. Tivemos aqui uma tarde muito abençoada e mais uma noite também muito especial na presença do Senhor, onde Ele já falou o seu coração, já lhe envolveu nessa atmosfera de muita adoração, atmosfera de muita glória de Deus aqui em nosso meio. Falei logo cedo, novamente quero reiterar minha gratidão a Deus pela vida do meu amigo pastor Gion, pastor Stephanie, essa igreja querida, muito abençoada, e este povo tão seleto, tão ativo, tão pujante na presença do Senhor. Deus abençoe, e a minha palavra é uma palavra de gratidão. Queria convidar você a abrir sua Bíblia, por favor, Evangelho de Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus. Preguei logo cedo, Salmo de número 121, acho que depois vai estar no canal da igreja, né? Se puder, assista lá, foi uma mensagem muito especial. Nós tivemos aqui um culto de uma graça extraordinária, tá bom? E eu poderia até repetir a mensagem, mas a gente está sempre muito atento aqui ao que Deus ele está falando. Eu fiquei muito atento ao que Deus usou a pastora Stephanie aqui agora, que usou o pastor Gion no começo, na abertura, no louvor e já na palavra pós-louvor. E eu tenho certeza que essa palavra aqui agora, ela será uma direção de Deus para a sua vida, tá bom? Está aqui comigo minha esposa também, não falei antes, ela tinha ido ao toalete, né, me acompanhando hoje. Eu venho lá de João Pessoa, Paraíba, daqui a pouquinho eu estou retornando, ela pela manhã tem atendimentos, mas deixa eu lhe dar só um aviso em 2 minutos, muito rápido, tá bom? Eu fiz aqui ano passado, o pastor até falou aqui rapidamente, eu estava aqui e eu trouxe, eu acho que foram 2 vezes, eu trouxe aqui o livro que eu lancei ano passado, esta obra com o tema Restauração, a especialidade de Deus. Esse aqui foi meu primeiro livro, uma obra muito especial, que abençoou e tem abençoado muitas vidas. Restauração é basicamente um dos motes, ou seja, um dos principais temas do meu ministério. Aqui são 10 capítulos, onde basicamente aqui está muito do que eu prego, muitas mensagens que eu prego, inclusive algumas que eu já preguei aqui neste altar e nesta igreja. E agora, recentemente, não tem nem 2 meses, eu fiz o lançamento desta nova obra, e eu sei que restauração não é basicamente um tema profetizando, mas essa aqui, só o tema já é uma profecia para a sua vida. Este meu novo livro, e o tema dele é Vai Dar Tempo e Vai Dar Certo. Diga amém. Então, só o tema dele já é uma profecia liberada para a sua vida. E esta aqui é a minha nova obra. Este aqui, o caráter dele, a mensagem desse livro é toda devocional. Então, esses são 10 capítulos, esse aqui são 20 capítulos e são 20 mensagens devocionais. Basicamente, o que eu prego, a Casa da Promessa é uma igreja que tem um público fixo e também um público muito rotativo. Então nós tínhamos aqui outro público totalmente diferente no culto anterior e agora novos rostos, novas pessoas. Sempre que eu venho aqui tem gente nova. Eu acho que esse povo vai juntar tudinho no novo templo, né? Vai ser culto para 2, 3 mil pessoas ali, 2, 3 mil pessoas. Então, mas quem me acompanha sabe que eu tento sempre ser didático nas minhas pregações. E olhe bem para mim aqui. Livro não é todo mundo que compra, não é todo mundo que lê, mas do jeito que eu tento ser didático pregando, você que ainda não me conhece, talvez verá agora, né, e pode achar isso também, eu também sou didático escrevendo. Então a linguagem é extremamente fluida, extremamente fácil. Se você vê lá no meu Instagram, todo dia, para a glória de Deus, tem alguém postando e falando do livro, dando um feedback muito positivo. Sem contar, você pode abençoar alguém, presentear alguém, é uma forma de chegar em alguém, é uma forma de ser um instrumento profético para a vida de alguém. Agora mesmo, eu acabei de fechar aqui no intervalo de um culto para o outro, um homem pediu para mim 50 livros para abençoar os funcionários da empresa dele. Ele tem uma construtora, ele disse, pastor, eu quero abençoar pessoas, e ele me pediu uma encomenda de 50 livros para quarta-feira, e vai mandar a lista com o nome de todos os funcionários para eu autografar. Vai doer o dedo, mas eu autografo, né? Com muita felicidade. Então, se você desejar, no final, eu vou estar ali fora, tá bom? E você pode adquirir. Pastor, quanto custa? Apenas R$40. Tem maquineta de cartão? Tem. O senhor divide. Tem Pix? Tem. O senhor troca por uma galinha de capoeira? Troco também. Não tem problema não. Agora tem que ter ela aí agora, né? Eu até digo ultimamente, pastor Jean, que eu fico falando isso. Vai acabar algum culto. Quando eu for de novo, alguém trazer uma galinha para trocar. Mas eu troco, né? Não tem problema. Então, se você desejar, pastor, e se eu quiser levar os dois? Os dois, o kit é apenas 70, tá bom? Você passa ali. Eu vou estar... Tá chovendo, acho que agora estiou. Pode ser que esteja chovendo. Então, eu vou estar aqui
à esquerda, onde eu estive no culto passado, no culto anterior. Então, se desejar, passa ali, adquire. E eu ainda termino o livro profetizando. O tema é vai dar tempo, vai dar certo. E eu vou dar um spoiler. A última página dele, eu termino declarando e profetizando que vai dar tempo, vai dar certo, vai ser rápido, vai ter culto e vai ter festa. Diga amém. Então, se desejar, passa ali. O pastor já tem esse aqui agora é o dele, da pastora, né? É o novo, já estou apresentando ele. Aplauda o Senhor, está aqui já com a dedicatória. Eu esqueci de colocar o nome dos 3 ventos, né? Como é? A primeira, Estezinha, pé de vento. Não, Estezinha é o furacão, furacão com tornado. Pé de vento é José, né? E agora vem o Euroquilão aí. Uma benção, essa família muito abençoada. Vamos ao texto, Mateus 14, verso de número 13. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Mateus capítulo 14. Daqui a pouquinho, irmãos, nós não vamos passar do horário, iremos celebrar a ceia do Senhor, mas fica atento porque Deus tem resposta e direção para a sua vida. Está aqui em tela, você pode acompanhar comigo, você que está em casa também. Mateus 14, verso 13. Ouvindo Jesus o que havia acontecido, retirou-se dali em um barco para um lugar deserto. E a multidão, sabendo que ele estava ali, o seguiram a pé desde as cidades. Quando ele viu toda aquela multidão, ele teve compaixão deles e curou todos os enfermos. Verso de número 22, mesmo capítulo, verso de número 22. Logo em seguida, Jesus ordenou, Jesus fez o que, igreja? Que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo ele despedido a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando à noite, estava ele ali sozinho. O barco com os discípulos já estava a uma certa distância, fustigado e açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na alta madrugada, algumas traduções vai dizer, na 4ª vigília da noite, Jesus veio até eles andando por cima do mar. E os discípulos, o vendo, se espantaram, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Mas Jesus imediatamente disse a eles, coragem, ou melhor, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Vamos repetir essa última frase? Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Mais uma vez, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Diga amém. Gente, olha bem para mim aqui, preste a sua atenção. Nós acabamos de ler um texto que é conhecido biblicamente como a segunda tempestade que Jesus vai enfrentar, ou melhor, enfrentou no seu ministério. Pelo menos daquilo que foi narrado para nós, daquilo que foi escrito para nós, há 2 tempestades que vão marcar o ministério de Jesus. Provavelmente houveram mais tempestades, até porque a ida e vinda naquele mar, que era o mar da Galileia, ou lago de Genezaré, ou mar de Tiberíades, ou no hebraico, Yam Kinneret, que era o mesmo mar, é um mar que até hoje está lá. Eu nunca fui, mas estudo muito a geografia de Israel, e esse mar até hoje está lá, né, na cidade, aliás, em Israel, ali ao redor de Jerusalém, descendo pela Galileia. É um mar muito agitado, então provavelmente tiveram ali muitas outras tempestades. Esse mar, ele vem de uma depressão geológica chamada Sírio-Africana, porque ele nasce na Síria e ele desce até a África. Então ele vem do Jordão, nasce no Jordão, vai descendo toda a água e acaba lá no Saara. E aí essa água que vai descendo, ela vai passando por alguns lugares, e como toda a região da Galileia, que vem do original Galil, que significa círculos e círculos de montes, é uma região totalmente acidentada. Então nós temos no meio dessa região acidentada, nesse choque ali de placas tectônicas, inclusive, nós temos ali no meio o mar da Galileia. Então, um mar que naturalmente, rotineiramente, ele tem muita tempestade. Pode ser que houveram outras tempestades. Agora, para marcar 2 delas. A primeira, na narrativa mais conhecida, é Marcos capítulo 4. A segunda delas é a que eu vou pregar aqui agora, que é Mateus capítulo de número 14. Agora, atente ao detalhe. Primeira tempestade,
das duas que foram narradas, Jesus está dentro do barco. É aquela que ele está dormindo. Lembra daquele episódio? Você já deve ter ouvido. Que ele está dormindo sobre uma almofada, no meio de uma tempestade. Ou seja, no meio de um vento revolto, com o mar chicoteando, com o mar, numa linguagem bem nordestina, lapeando aquela embarcação. E mesmo assim, ele inexplicavelmente, do ponto de vista humano, está dormindo. E a Bíblia ainda dá um detalhe: dormindo sobre uma almofada. Não precisava desse detalhe, mas ao mesmo tempo tem uma intencionalidade aqui. Não era e nunca foi nada na Bíblia por acaso. Então, essa almofada era uma mensagem, esse travesseiro era uma mensagem, deixando bem claro o que preocupa você, o que preocupa os discípulos, o que preocupa um homem normal, o que preocupa uma mulher normal, para mim não é nada. Eu não me abalo com nada, eu não me preocupo com nada, porque eu tenho controle sobre o vento, sobre o mar, sobre a tempestade, sobre qualquer coisa que possa acontecer. E aí lembraram que ele estava, chamaram ele, deram a ele o barco e ele acalmou a tempestade. Outro detalhe: essa tempestade, ela é uma tempestade, pastor João, espiritual. Pouco se percebe sobre isso, mas a primeira tempestade, ele está indo para Gadara. Lucas 8 é o texto mais conhecido sobre Gadara. Ele está indo para uma cidade, libertar um jovem que está ali com aproximadamente entre 2 a 6 mil demônios. Então, os demônios sabiam, ele não está vindo aqui para brincar. Ele chegou, a gente sai. Ele chegou, acabou a farra. Ele chegou, nós vamos embora. E o demônio sempre sabe, aonde Jesus chega, não tem espaço para o diabo. É Jesus chegando, o diabo saindo. É Jesus chegando, o diabo indo embora. Então, por isso que nessa tempestade, ele não manda o mar se acalmar, Paulo. Nessa tempestade, pastor Stefano, ele diz para o vento se calar. Você nunca parou para perguntar porque Jesus manda um vento se calar? Vento não tem voz, vento não tem vida própria. Um animal se cala, um ser humano se cala. Um ser que tem vida, que fala, que age, que late, que berra, que brama, que faz qualquer coisa, pode falar e você pode mandar se calar. Agora, por que Jesus mandou o mar se calar? Porque ele sabia que dentro daquele vento, no meio daquela tempestade, o que tinha ali não era uma força da natureza, era uma ação de demônios. Então ele manda demônios se calar, ele manda mar se acalmar, ele manda vento parar, ele acalma a tempestade. E como se não bastasse, lá na frente ele diz assim: olha, hoje eu não vou mandar calar, não vou mandar se acalmar, não vou mandar parar. Eu vou pisar em cima dela e eu vou andar dizendo que quem tem poder, quem tem controle sou eu. Esse é o nosso Deus. Agora, primeira tempestade, ele está no barco. Ele está onde? No barco. Na segunda ele não está. Ele vem andando e quando ele entra é que ela calma. Na primeira, que ele está no barco, tem que lembrar que ele está. Descer, chama ele e dá a ele a direção, dá a ele o controle. Porque se ele está no barco, quem comanda é ele. Quem assume é ele. Quem diz para onde vai é ele. Quem diz para onde vira é ele. Quem diz para onde entra é ele. Quem diz quando para é ele. Quem diz quando avança é ele. Mas eu tenho que lembrar, chamar ele e dar a ele a direção. Agora, aqui é para outro grupo que está aqui hoje. Tem horas que ela levanta e ele não está dentro e eu tenho que acordar e dizer: ela só vai acalmar quando eu deixar ele entrar dentro do meu barco. Essas são as duas tempestades em resumo. Agora, eu quero pregar sobre a segunda. E essa segunda tempestade, Mateus narra ela para nós, capítulo 14. Marcos também narra ela no capítulo 6. E João também narra ela no capítulo 6. Então, é o mesmo texto narrado por quantas pessoas? 3. Mateus, Marcos e João. Pastor, para quem não entende muito e não vem de repente no de manhã, né, no esmiuçando a palavra, no domingo pela manhã, hoje não teve por conta do batismo. Para quem não entende muito, como é que pode a mesma história se repetir só nos evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João, é que a mesma história pode se repetir. Por quê? Porque são 4 homens diferentes narrando a vida da mesma pessoa. Narrando a vida de quem? Jesus. Então é normal as histórias se repetirem. Então, Mateus 14, Marcos 6 e João 6. Alguém deve estar pensando aí agora, elucubrando na sua mente, ou seja, pensando consigo, dizendo assim: pastor, ok, por que então o senhor não prega em Marcos capítulo 6? Por que então o senhor não prega essa segunda tempestade em João capítulo 6? Por que para pregar sobre ela hoje, você escolheu pregar em Mateus 14? Tem um detalhe, na verdade, alguns detalhes aqui que eu escolhi em Mateus 14, você vai entender comigo por que eu escolhi. Mateus 14, na verdade, não é apenas a história da tempestade. Mateus 14, do verso 1 por diante, é um diário do dia de Jesus. Mulheres aqui sabem o que é isso. Ela tem um desse, não sei se a pastora Stefano tem um daily, né? Daily é um diário. Você posta ali o seu dia completo. Mulher que geralmente faz isso, né? Homem não faz daily. Então, o que é um diário completo? É a narrativa de tudo que aconteceu naquele dia.
É tudo o que aconteceu. Então, capítulo 14 de Mateus, verso 1 é o início do dia. Capítulo 14 de Mateus, lá para o verso número 34, 35, aliás, 31, 32, ali é o final do dia dele. Então, é a narrativa pela manhã, caminhando pela tarde, chegando à noite, varando a madrugada daquele dia para ela se fechar. Só tem um detalhe. Eu escolhi Mateus por esse detalhe. Primeiro, ele é testemunha ocular. Ele não escreve aquilo que ele ouviu, ele escreve aquilo que ele viu, ele estava lá. Se bem que Marcos não escreve o que ele viu, ele escreve o que ele ouviu de Pedro. João também estava lá, mas não é detalhista como Mateus. João tem uma perspectiva de apresentar Jesus apenas como Deus. Mateus não, ele é detalhista, ele discorre mais, ele fala mais, ele escreve mais. Por isso eu estou pregando em Mateus. Agora, o detalhe que eu estou pregando em Mateus está na epígrafe, ou seja, no título do capítulo 14 e principalmente no verso número 13. Por quê? Porque esse dia para Jesus, o dia que ele acalmou a tempestade, preste bem atenção, eu vou pregar rapidamente sobre a tempestade. Qual é ela? Qual é ela? Prega comigo, qual é ela? A segunda. Eu vou pregar sobre a segunda tempestade. E quando ele acalma essa tempestade, porém nesse dia aqui, esse fato é apenas um detalhe final do dia. Esse dia para Jesus foi um dia daqueles, e vai casar com o que a senhora pregou, porque foi um dia que começou de uma forma que ninguém aqui iria querer começar. É comprovado, há pesquisas que comprovam isso. A forma com que você começa o seu dia é preponderante para o restante dele. Por isso que geralmente o pastor, ele instrui a igreja a começar o dia o quê? Orando, entregando a primícia, a semana. Sabe por que a igreja tem culto no domingo? Igreja tem culto no domingo porque a primícia da minha semana, qual é o primeiro dia da semana? É segunda? Não. Olha a fonética, segunda, 2, não. A primícia da semana começa no domingo. Então começa onde? Entregando a minha semana a quem? A Deus. Consagrando a quem? A Deus. Adorando a quem? A Deus. Ofertando e abençoando a obra de quem? Deus. Fazendo bem na presença de quem? De Deus. Então por isso que começa-se logo no domingo, na presença dele. A primícia do seu dia determina todo o restante. Por isso que geralmente o pastor instrui a começar o dia orando, porque se eu coloco o meu dia diante de Deus, a despeito do que venha, quem já está na frente? Deus. Se tem uma notícia boa, quem já abençoou? Deus. Se tem uma notícia negativa, quem me acalma e me sustenta? Deus. Se a porta fecha, quem está ali para dizer você não depende de uma porta fechada, porque uma porta fechada não é nada comparada ao que eu vou abrir ainda sobre a sua vida? Deus. Se uma notícia negativa vem sobre a minha saúde, quem é aquele que diz eu sou Jeová Rafá e eu já estou na frente e fica tranquilo porque eu sou cura na tua vida? Quem diz isso? Deus. Se o diabo arma armadilhas psicológicas para colocar minha alma num poço chafundado de depressão, de tristeza e de ruína, quem é que vem dizendo eu te levanto e coloco os teus pés sobre a rocha e sustento tua vida? Deus. Agora eu tenho que colocar o meu início na mão dele. Agora imagina começar o dia com uma notícia. Pastor, e que notícia? A notícia da morte de alguém. Se você está com a Bíblia aberta, Mateus capítulo 14, em cima tem um título em negrito, e esse título aí tem dizendo a morte de João Batista. No dia que Jesus obreiro acalmou a tempestade, foi o dia que João Batista morreu. E tem um detalhe, não é uma morte normal. Ele foi assassinado abruptamente, fora de tempo, ainda muito jovem, teve a cabeça cortada e colocada numa bandeja. Imagina. É porque a gente fala, pastor João, e não metaboliza. A gente prega por pregar. A gente até meio que banaliza aquilo que é chocante. Imagina a morte de alguém com a cabeça cortada e colocada numa bandeja de prata. Foi o primo de Jesus. Aí o dia começa, alguém chega para ele e diz: olha, teu primo querido, teu primo amado acabou de ser assassinado e teve a cabeça cortada e colocada numa bandeja de prata. Detalhe, João Batista não era qualquer pessoa, se bem que para Jesus ninguém é qualquer pessoa. Mas do ponto de vista humano, sanguíneo, biológico, ele era primeiro, seu primo. Era o parente mais próximo que ele tinha. Ou seja, de família, cresceu com ele. E outra coisa interessante, outra questão, é que João Batista tinha com Jesus o segundo vínculo, e esse agora é o mais forte, maior do que o sanguíneo, era o vínculo profético. Se alguém perguntasse quem basicamente foi uma espécie de pastor de Jesus, João Batista. Quem batizou ele? João Batista. Quem preparou o caminho para ele? João Batista. 720, 730 anos antes de Cristo nascer, um profeta por nome de Isaías, apelidado de profeta messiânico, profetizou sobre Jesus, não sobre João, e disse: olha, um dia o Yeshua prometido vai vir à terra, mas primeiro quem virá vai ser um homem, que vai ser uma voz, que vai clamar no deserto, que vai preparar o caminho, que vai aplanar, que vai catequizar a mente das pessoas. Quem
foi essa pessoa? Quase 730 anos depois, João Batista. Quem foi que preparou o caminho? João Batista. Quem tirou o povo da cidade para ouvir o evangelho primeiro, lá no deserto do Jordão? João Batista. Lá em Mateus capítulo 11, perguntaram a Jesus quem é João. Ele disse: até hoje, nascido, parido de mulher, nunca houve ninguém maior do que ele. Moisés não foi maior que ele, Elias não foi maior que ele, Jeremias, Isaías, qualquer profeta maior ou menor, ninguém, nem Davi, o maior rei da história de Israel, foi maior do que esse homem João Batista. Aí de repente o dia amanhece, alguém chega lá, bate na porta e diz: olha, eu tenho uma notícia, João acabou de morrer assassinado, do jeito que eu acabei de dizer. Imagina comigo: mas pastor, ele não era Deus? Era não, ele é, mas ele também é homem. É homem? É 100% Deus, 100% homem. Não há uma rachadura, não há uma dicotomização de ser Deus e ser homem. Ele não é 50-50, ele é 100 e 100. As duas naturezas estão entrelaçadas. Como Deus, ele já sabia. Como Deus, ele já sabia que João estava no céu. Como Deus, ele já sabia da morte. Agora, como homem, o verso de número 13, Mateus 14, 13, pode colocar na tela, por favor. Diz o texto que, ouvindo aquela notícia, ele se retira para um lugar deserto. Por quê? Como Deus, ele está bem, mas como homem, ele está mal. Como homem, ele está triste. Como homem, a alma dele está abalada. Só que aí tem um detalhe: ele quer orar, ele quer se fortalecer, ele quer praticar disciplinas espirituais. Mesmo sendo Deus, nunca deixou de pregar a palavra de Deus. Mesmo ele e o Pai sendo um, nunca deixou de orar. Então, se ele está mal, vai orar. Se está precisando de algo, vai buscar a palavra. Se acontecer uma tragédia, vem para a igreja. Se está precisando de alguma coisa, é aqui que resolve. É aqui que tem palavra, é aqui que tem oração, é aqui que tem direção. E ele está ensinando isso. Como ele não poderia ir para o templo, porque ele sabia que no templo ele seria a melhor mensagem, ele vai para o deserto para se conectar com Deus. Então ele fica lá, começa a orar, começa a se preparar. Só que daqui a pouco o verso 13 ainda diz que a multidão não queria saber se ele estava bem ou se ele estava mal. Quem tem ministério sabe o que eu estou dizendo. Multidão não quer saber se você está bem ou está mal. Multidão quer o que você tem para oferecer. E ministério é isso mesmo. A gente serve precisando ser servido. A gente abraça precisando de abraço. A gente libera a cura e às vezes quem está precisando da cura somos nós. A gente profetiza e às vezes quem está precisando da palavra profética somos nós mesmos. Às vezes você prega, quem tem ministério, às vezes prega e está sendo pregado naquilo que pregou, ministrado naquilo que ministrou. Mas ele olhou para aquela multidão e mesmo estando mal, relembre, ele estava mal. Ele estava o quê? Mal, diz o texto. Ele vai pregar. Ele não está mal, tá, mas ele prega. Depois de pregar, ele vai curar. Ele não está mal, tá, mas ele cura. Depois de pregar, depois de curar, o verso 13 ainda diz, e o verso 14, que ele vai agora libertar. Quem está precisando de libertação, traz para cá. Ele liberta, pregou, curou, libertou. Filipe chamou e disse: mestre, não dá mais para orar pelo povo, tem criança, já é de tarde, o povo quer ir embora, o mercado vai fechar a padaria, vai fechar a mercearia. Ele disse: Filipe, não, deixa eu pregar. Senhor, vai dar problema, tem muita gente. Filipe, deixa eu pregar. Isso é porque ele estava mal, tá? Deixa eu pregar, Filipe. Senhor, não vai dar. Filipe, aqui primeiro eu alimento a alma, depois é que eu alimento o corpo. Deixa eu pregar, Filipe, depois eu resolvo. Terminou de pregar, já era mais de 4 da tarde. Ele perguntou: Filipe, tem alguma coisa? Tem ou não? Mateus, tem alguma coisa? Tem ou não? Bartolomeu, tem alguma coisa? Tem ou não? André, tem alguma coisa? Tem ou não? Natanael, tem alguma coisa? Tem ou não? E tu, Judas? Eu é que não tenho mesmo. Tiago, tem alguma coisa? Não. João, tem alguma coisa? Não. Pedro, e aí? Tu não é o bonzão? Tem alguma coisa? Tem ou nada? Não. Alguém tem? Não. O adulto tem? Não. A senhora ali tem? Não. Quem é que tem? Uma criança. Traz pra cá que eu vou ensinar qual é a matemática do meu reino. Primeiro, traz o que tem. Não é a quantidade, é a qualidade do que se tem. Traz pra mim que eu vou explicar como é que faz. Primeiro, agradece. É muito? Agradece. É pouco? Agradece. Tem sobrando? Agradece. Não tem quase nada, só um pouquinho de azeite e um pouquinho de trigo? Agradece. Pai, eu te agradeço. E agora, me deixa ensinar para eles como é que faz. No reino dos homens, se eu dividir, pastor Gio, diminui. No meu reino é diferente. No meu reino, quanto mais divide, mais aumenta. Quanto mais divide, mais multiplica. Mas primeiro, disposição para dar. Eu disse o quê? Disposição para dar. E depois, entender que o que eu tenho que agradecer. Se é pouco, eu tenho que agradecer. Se é muito, eu tenho que agradecer. E depois, repartir. Porque todo fruto tem semente. Todo pão, ele serve para plantar. Quebra, que eu aumento. Divide, que eu abençoo. Começou a dividir. E naquele dia sobraram ainda 12 cestos cheios. Ou seja, já que os discípulos não têm, cada um vai levar um para casa. Agora veja porque eu estou pregando em Mateus. Ele estava mal, pregou. Ele estava mal, curou. Ele estava mal, libertou.
piorou, ele estava mal, multiplicou. E sabe como é que o dia terminou? Lá para as 4:30, 5 da manhã, ele ainda vem andando sobre as águas e dizendo para a tempestade: se acalma, se acalma, se acalma, se acalma. Pastor, eu não entendi, o senhor até disse que ia casar com a mensagem da pastora, agora você vai entender. Eu estou dizendo para você e mostrando desde o começo que o dia começou com a notícia negativa. E às vezes, meu irmão, você está igual Ruth, está igual Noemi, está igual Jesus aqui. A notícia negativa veio para quê? Para paralisar. Para quê? Para dizer não faz nada. Ele poderia muito bem, como homem, nesse dia dizer: hoje eu não vou pregar, hoje eu não vou curar, hoje eu não vou fazer nada. Mas ele está deixando bem claro: não são as notícias negativas que vão parar o meu agir. Independente do que aconteceu, agora não é mais o que aconteceu. Agora não se chora mais leite derramado. Agora não se chora mais por quem foi ou por quem morreu. Agora se levanta porque tem palavra, tem cura, tem libertação, tem multiplicação. E se a tempestade levantar, eu sou Deus para acalmar a tempestade. Pega na mão de alguém, balança a mão dele se você tiver liberdade e diga para ele: eu não sei. Diga, eu não sei o que você ouviu. Diga, eu não sei o que aconteceu. Diga a ele: eu não sei qual é a última notícia da sua vida. Diga a ele: mas eu sei o que vai acontecer. Diga a ele: independente do que você ouviu, diga a ele: vai ter palavra, vai ter cura, vai ter libertação, vai ter multiplicação. E se a tempestade levantar, Deus é Deus para acalmar a tempestade. Fica calmo, fica tranquilo, fica tranquilo, fica tranquilo. Estava mal. Diga comigo, diga: pregou, curou, libertou e multiplicou. Diga comigo: e ainda acalmou a tempestade. Agora cutuca alguém com respeito, diga assim: é porque estava mal, viu? Imagina agora, hein, obreiro? Hein? Agora ele está no trono. Agora ele não é mais cordeiro, ele é leão. Agora ele não é mais julgado, ele julga. Agora ele não é mais réu, ele é juiz. Alabacandorevas. Eu não vou demorar muito não, vou até pular as aplicações tudo hoje. Mas pergunta para alguém, diga assim, liga: qual é a última notícia da sua vida? Estou preparando um sermão para Páscoa agora só sobre isso. A última notícia. Lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Olharam para Jesus, nem reconheceram ele e disseram assim: o senhor não está sabendo das últimas notícias? Qual é a última notícia? É o diagnóstico? Qual é a última notícia? É esse patrão ferrenho que você já está no limite? É esse sócio que você quer se desprender? Qual é a última notícia? É esse relacionamento que deu errado? Qual é? Jesus está dizendo: nada para o meu agir. Nada. Terminou de pregar, de libertar, de curar, de multiplicar. Verso 22, pode colocar na tela. Em seguida ordenou. Fez o que, igreja? Ordenou. Pode colocar o 22. Que os discípulos entrassem no barco. Eu gosto dessa palavra, ordenou. Esse ordenou, pastor João, significa insistiu. Significa mandou. Agora venha para cá. Jesus é Deus, sim ou não? Ele é soberano, sim ou não? Ele sabia que os discípulos iriam para aquele mar enfrentar uma grande tempestade, sim ou não? Essa soberania e essa onisciência de Deus quer dizer que ele antevê os fatos. Ele está aqui, mas já está no amanhã. Essa presciência de Deus quer dizer que ele não se desespera, porque ele já sabe o final da sua história. O que é a presciência e a onisciência de Deus? É que eu estou aqui, preocupado com aqui e com amanhã. Ele já está lá, vendo o final de tudo. Agora, ele não intervém pela sua livre vontade, mas ele já sabe. Por isso que Deus não se desespera. Por isso que Deus não sofre de ansiedade. Ele já sabe do final, né? E até uma história que vence a do Steven Spielberg. Por quê? Porque vai ser final feliz, não porque Steven Spielberg quer, porque quem escreveu o roteiro é melhor que ele. E ele já sabe o melhor para a minha vida. Então ele já sabia que a tempestade viria, sim ou não? Mas ele ordenou. O que é que eu aprendo aqui? Há tempestades que eu não tenho como fugir delas. O que é que eu aprendo aqui? Há processos que eu não tenho como escapar. Escute isso aqui, eu quero que você grave o que eu vou lhe dizer aqui agora. Existem processos que são inescapáveis. Existem processos que são inevitáveis. Há tempestades, isso aqui é uma metáfora. Há tempestades da sua vida que ainda que você queira fugir delas, Jesus está dizendo: você vai. Há mesas que Deus te coloca para suportar, para te preparar para mesas que Ele vai te honrar.
Há ambientes que ele te coloca, que vendavais virão ali, e às vezes está todo mundo achando que está tudo tranquilo, mas dentro de você está um tufão de vento, e Deus está dizendo: eu estou lhe preparando, lhe moldando, aguente e suporte, porque daqui a pouco eu vou te preparar para algo maior. Resista, porque eu vou te preparar para algo maior. Trabalhe, que eu vou te preparar para algo maior. Mantenha-se, que eu vou lhe preparar para algo maior. Há processos que são inevitáveis. Deus está falando com alguém aqui hoje. Bata no peito e diga: há tempestades que eu não tenho como evitar. E o que é que eu vou fazer? 3 R's. O primeiro já foi o que eu acabei de dizer: ressignificar. Diga comigo: ressignificar. Ah, mas notícia negativa, ressignifica. Ah, mas o Brasil está assim, ressignifica. Ah, mas o comércio não está bem, ressignifica. Ah, mas alguém foi embora, ressignifica. Ah, mas a última notícia negativa, ressignifica. Porque palavra já está tendo, cura já pode ter, milagre também, libertação já está tendo. E se a tempestade levantar, ele acalma hoje. Aí ele manda e fica sozinho. O texto diz assim: Jesus ficou para despedir a multidão. Quem conhece das histórias dos evangelhos sabe muito bem que Jesus nunca despedia a multidão. Terminava de pregar, cansa. Você pensa que o culto começa aqui na hora que o culto começa? Não, o pastor em casa já se prepara. A mente do pastor, do pregador, ela fica moendo. É assim ou não é? Fica moendo, o que é que eu vou falar, o que é que eu vou entregar, qual é a direção de Deus. Às vezes tu prepara a mensagem, Deus dá outra. Tu prepara aqui, Deus muda aqui. Tu vai ali, mexe aqui, mexe ali, ajeita de um lado, ajeita do outro, rabisca. Aí quando chega aqui, Deus diz: não é nada disso. Aí tu começa a falar, não sabe nem de onde vem. É assim ou não é? E no final da mensagem, cansado, exausto. Sabe por que às vezes o pastor corre lá para dentro? Está cansado, porque pregar cansa. Então Jesus sempre que pregava, ele fazia isso: discípulos, despede o povo, eu vou para o barco. Ou senão ele entrava para alguma casa e ficava ali. Nesse dia ele estava mal. Aí ele disse: hoje quem vai atender todo mundo sou eu. Parece que ele estava com raiva, né? Assim, uma raiva santa, né? Se bem que eu não sei se essa raiva aqui seria um pecado, então não é raiva, é outra coisa. Talvez um neologismo, uma palavra nova, só aplicada a ele naquele momento unicamente. Aí ele pegou e disse assim: olha, hoje sou eu que despede. Vão! E ele ficou. Agora tem um detalhe: ele pregou, curou, libertou, multiplicou, atendeu todo mundo. Quando todo mundo foi embora, ele foi orar. Sabe o que é que mexe comigo? É que ele fez o que fez, ofereceu o que ofereceu, multiplicou o que multiplicou, fartou todo mundo por fora e por dentro, na alma e no corpo, e ninguém ficou para orar com ele. E aqui tem outro processo. Nesse ressignificado de vida eu tenho que aprender a lidar com uma coisa: o quê? Solidão. Agora tem algo muito mais sorte, é que a solidão no reino de Deus não tem a ver com presença física. Tem gente solitário com gente do lado. Tem gente solitário no meio de uma multidão. Há muitos solitários no meio de multidões, porque não é ouvido, ou melhor, às vezes o problema não é nem ser ouvido, o problema é que não consegue nem falar, porque não tem a liberdade de falar, porque sabe que quando falar vai ser julgado ou julgada. Aí não externa sentimentos, não coloca para fora, não se abre, não diz nada. Só que com Deus o processo da solidão não é negativo, ele é positivo. Por quê? Porque na solidão com Deus eu me abro para Ele, eu não tenho como fugir. Na solidão com Deus, e Deus sempre está na minha solidão, porque Ele nunca vai embora, Ele sempre está. Às vezes Ele muda a forma de estar, está longe, está perto, mas Deus sempre está. Você pode estar como for, fazendo o que for, Deus nunca foi embora da sua vida. Você pode estar vivendo o estado que for, afundado num pecado, onde você tem nojo até de você mesmo, mas Deus nunca foi embora, Ele sempre está lá. E o que é que Ele quer? Que eu assuma a realidade do que eu sou, com confissão e arrependimento, para Ele me transformar naquilo que Ele quer. Então tem processos da vida, Dani, que Deus me coloca em solidão. Para quê? Para me tratar. Jesus ficou só, os discípulos foram sozinhos para tratar a fé deles e ficaram sozinhos. Lembra de Jacó? Jacó passou a vida toda enganando. Começou enganando a ele mesmo, achando que ele era o irmão. Ele sabia que não era o primeiro, se bem que havia uma profecia, e se ele esperasse o tempo de Deus isso aconteceria. Mas ele quis fazer o cumprimento das coisas de Deus a seu próprio modo e ao seu próprio jeito. E não adianta, Deus não trabalha com atalho, Deus trabalha com caminho. Chegou um momento que ele achava que era Esaú, enganou primeiro ele mesmo, depois enganou o pai, depois enganou o irmão. Aliás, primeiro enganou o irmão, depois enganou o pai, depois foi para casa do sogro, enganou o sogro, depois todo mundo que ele negociou enganou. Até que ele percebeu que enquanto ele enganava o povo, ele estava enganando a ele mesmo. Quando eu vivo de máscaras é assim, eu engano todo mundo, a tal ponto de para cada pessoa, para cada lugar, para cada cenário tem uma máscara, e de repente eu vou procurar a minha verdadeira identidade, eu não sei mais qual é. Aí Deus tem que nos colocar em certos caminhos, que é um val de Jaboque da vida, onde não tem ninguém, só tem Ele. O texto diz que Jacó faz passar tudo. Aquela expressão, ela é literal e ao mesmo tempo ela tem uma profundidade incrível, porque ali está tudo que ele tem: negócios, fazendas, esposas, filho, família, tudo que ele tem externamente. Só quem é que não passa? Ele. Tem horas que é assim, tudo passa, menos você. Aí não sabe porque tem um vazio. Aí não sabe porque a vida
vaza. É como disse Dostoiévski, há um vazio na alma do homem que só Deus preenche. Tem horas que a vida parece que tem um buraco, nada preenche. Mulher não preenche, marido não preenche, homem não preenche, dinheiro não preenche, empresa não preenche, viagem não preenche, nada preenche. Agora eu sei quem tem a tampa: Deus. Jacó correu. Quando ele percebeu que não tinha mais ninguém, ficou só. Está vendo a família de longe, mas está só. Quem desce? Deus. Começa a brigar com ele. Ele percebe que só sai dali mudado. E ele se coloca na mão de Deus: Senhor, eu estou aqui, eu brigo com o Senhor, e toda briga pode ter consequência, sim ou não? Eu evito, quando eu gosto de jogar bola, e aí sempre eu evitei muito brigar, porque eu sei que se eu entrar numa briga, eu vou bater e vou apanhar, né? Não sou Bruce Lee, então vou dar e vou receber, né, Paulo? A gente evita, né? Evita ao máximo, principalmente crente. E agora pastor é que não pode mesmo. Por isso que eu faço um monte de gol. O goleiro chuta, o goleiro cai, a bola entra, para evitar já a briga. Mas se a gente bate, fica a marca, sim ou não? Então Jacó se dispõe a entrar na briga com Deus, sabe por quê? Porque ele sabe muito bem que quando ele se dispõe a entrar naquela briga, ele pode ser amputado, ele pode ser ferido, ele pode ser machucado. Mas com Deus é melhor estar amputado, perdendo para ele, do que estar inteiro na mão do diabo. Vou repetir: com Deus é melhor estar amputado, perdendo para o que ele quer. Por quê, pastor? Porque o que ele quer para a minha vida é sempre melhor que a minha vontade. Não é conversa minha, nem conversa do pastor, de pregador daqui e dali. É a Bíblia quem diz: os planos dele são maiores do que os meus, os pensamentos dele são maiores do que os meus. Bem eu sei sobre o que eu tenho sobre você, Israel. O que? Pensamento de paz e não de guerra. Se você entendeu o que eu tenho contigo, você caminha e não se cansa, você corre e não se fadiga, você voa e não cai. Aí Deus trata ele por fora e por dentro. Por fora, amputou. Toda vez que ele fosse enganar, ele ia ter que pensar duas vezes, porque se eu enganar, não tem mais como correr. Então Deus sabe onde te trata e te toca. Olha bem para mim aqui: Deus sabe aonde. Eu não ia nem pregar isso. Ela já me viu pregando essa mensagem algumas vezes. Eu acho que nunca desse jeito. Eu não ia nem pregar isso, mas eu vim dizer para alguém que Deus sabe onde te trata. Ele sabe onde toca, ele sabe o que tira, ele sabe onde fere. Mas é melhor ferido por Deus e sendo tratado por ele, do que inteiro na mão do diabo. Escute isso aqui: Deus fere para tratar e melhorar. O diabo, quando fere, é para matar e destruir. E aí de repente Deus pergunta a ele o nome, e ele diz: meu nome é Jacó. Eu sou enganador, sou suplantador, sou isso aqui. Então agora você vai ser não mais Jacó. Por quê? Porque tu não é o que a vida diz que tu é. Tu também não é mais Esaú. Por quê? Porque tu não é quem tu pensa que tu é. A partir de agora tu é Israel, amado, eleito, separado, escolhido. Levanta a mão que eu vim liberar essa palavra. E não é apenas uma palavra, é uma profecia para a vida de homens e mulheres. Homens que estão sendo tratados, mulheres que estão sendo tratadas. Eu vim dizer para você, homem, eu vim dizer para você, mulher: se você se permitir ser tratado e moldado por Deus, Deus vai te transformar a tal ponto que tu vai ter que entender que tu não é quem tu pensa que tu é. Tu não é o que dizem que tu é. E o que é que eu sou, pastor? Tu é o que o céu diz que você é. E o que é que o céu diz que eu sou? Amado, amada, eleito, eleita, escolhido por Deus para viver uma grande obra. Bata no peito e diga: eu sou o que o céu diz que eu sou. Diga: eu sou o que o céu diz que eu sou. Amado, amada, eleito, eleita, escolhido para uma grande obra. Não aceite sobre a sua vida qualquer palavra que esteja longe da verdade de Deus que já foi liberada para você. Diga amém. Porque a gente gosta de aceitar o script que jogam. Você é isso, você não é isso. Você não nasceu para o crime, você não nasceu para a prostituição, você não nasceu para esse mundo. Você não nasceu para ser um depressivo, uma depressiva. A depressão pode ser um estágio, mas ela acaba, ela termina e você sai dessa caverna melhor para cumprir o propósito. Assim diz o Senhor: eu vou te dar senso de missão, eu vou te dar senso de propósito, eu vou te fazer homem, eu vou te fazer mulher, se encontrar para a vida e entender para que eu te chamei. Vai ser casado, casada, família abençoada, abençoado nos negócios, abençoado. Oh meu Deus, eu estou sentindo uma graça aqui. Deus está dizendo para homens e mulheres: hoje é noite que eu marquei para te fazer se encontrar. Tem gente aqui, pastor Giro, que não sabe quem é, não sabe para que veio e aceitou sobre a sua vida o script que lançaram. O script da sua história não é o que disseram, é o que o céu diz. Amado, amada, eleito, eleita, escolhido para uma grande obra. Diga para alguém aí, diga: só aceite sobre a sua vida as verdades de Deus. Diga a ele: amado, eleito e escolhido. Você pode aplaudir o Senhor?
A hora já foi, não preguei nem 10% da mensagem. É assim que acontece às vezes, né? Olha bem para mim aqui. Diga comigo, diga ressignificar. E nesse ressignificar, solidão, tratamento, mudança, concepção de identidade verdadeira e não aquilo que dizem sobre mim. Jesus só, os discípulos só, o vento soprando no meio do mar, tempestade grande. E qual o problema? O vento. Pastor, mas eles não foram para o barco porque Jesus mandou? Foram. E qual é o problema? O vento. Mas o problema é o vento? Não, é o que eu entendo do vento. Olha bem para mim aqui. Tem gente aqui, pastor Jean, pastor Stefano, que nas suas andadas sociais nunca ouviu essa palavra, vento. Você ouviu isso na faculdade? O professor na faculdade, em qualquer que seja, ele dá aula assim: olha, essa prova vai ser um vento. Dá? Não, né? Mas ele diz assim: essa prova vai ser dificultosa, sim ou não? Isso é vento. Alguém assim diz assim: olha, nesse semestre vai ser um deserto. Diz? Não, né? Hã? Não diz, só a igreja. Pastor, o que é vento, o que é deserto, o que é tempestade? Metáfora de processos que Deus te coloca. Vou repetir: vento e tempestade é uma metáfora, ou seja, é uma representação gramatical, uma palavra que representa um processo que você vai viver. E o problema não é o processo, é a minha perspectiva dele. Porque tem ventos que Deus sopra para tudo. Eu vou repetir: há ventos que Deus sopra para todo tipo de processo. Ezequiel, Deus manda um vento para restaurar. Elias na caverna, Deus manda um vento suave. Para quê? Para restaurar. Moisés, para abrir o mar vermelho. Sabia que aquilo ali era um cumprimento de promessa? Deus tinha dito que o povo ia passar no pé seco sobre o mar. Ou seja, Deus ia abrir o mar e secar a terra. Mas para mandar o vento teve que ser um vento oriental, um vento que veio do deserto. Moisés estava aqui, levantou o cajado, fazendo o que Deus mandou. Nada aconteceu. Por quê? Porque ele não estava vendo aqui que o vento estava vindo de lá. E o vento veio de lá para cá. Sabia disso? O vento de Moisés que abriu o mar é um vento chamado siroco, é um vento quente para abrir o mar e secar a terra. Só para Deus cumprir a palavra que disse pela boca de Moisés: eu vou abrir o mar e o povo vai passar os pés seco. Porque se Deus manda qualquer vento e só abre o mar e a terra não seca, se não é um vento quente, um vento que vem do deserto, o povo ia pisar em terra molhada. Ia marchar em quê? Em lama. Quem vive de promessa marcha na lama? Não. Quem vive de promessa pode até cair, mas levanta, bate a poeira e segue para o que Deus quer na sua vida. Então Deus manda vento para cumprir promessa. Deus manda vento para restaurar. Pastor, é verdade isso? Salmo 104, verso 4. Deus faz dos ventos os seus mensageiros. Pastor fala, ovelha não escuta. Marido fala, esposa não escuta. Esposa fala, marido não escuta. Pai fala, filho não escuta. Amigo fala, a amiga não escuta, o amigo não escuta. O que é que Deus faz? Manda o vento. O vento trata. Quer ver um último e eu volto para encerrar a mensagem? Jonas. Deus disse: o que eu tenho com você é em Nínive. Ele foi para onde? Tarse. E detalhe, viu? Acreditando em sinais da vida. Cuidado com os sinais. Não entendi, pastor. Deus dá a ele uma direção. Quando ele chega no porto de Jope, ele vê um navio saindo para Tarse. O texto diz que quando Deus fala com ele, ele já intencionou no coração. Está lá. Ele já intencionou no coração: eu não vou para Nínive, eu vou para onde? Para Tarse. Quando ele chega no porto, o navio está saindo para onde? Tarse. Na mente dele, ele disse: então é a confirmação do que Deus quer comigo. Eu acho que Deus errou. Porque Deus diz uma coisa, eu penso outra. E quando eu chego no ambiente, o que eu pensei é o que está projetado. Ou seja, então eu vou no que está dando certo. E nem sempre o que está dando certo é o certo que Deus quer para a sua vida. Mas ele entra no navio, só que ele sabe que está tão errado. Porque você sabe o que é que Deus tem para você e qual é o propósito. Ele sabe que está tão errado que ele entra no navio e ele não senta na cadeira normal. Ele vai para dentro de um porão. Porque quem foge do propósito de Deus se acostuma com os lugares escondidos da vida. Quem foge dos propósitos de Deus se acostuma com os lugares escondidos da vida. E vive sempre fugindo e se escondendo. Será que alguém vai me ver? Tem que ser rápido. Só que se esquece que no porão tem rato. E Deus não te chamou para conviver com rato. Se bem que ele tem uma função na cadeia biológica. Mas eu estou falando rato em metáfora. E eu estou falando rato comparando até certos tipos de gente que infelizmente se comporta como rato. Com sujeira, com nojeira. Deus te chamou para estar em porão. Cadê as irmãs agora, aquele grito de nojo? Para conviver com barata, né? Deus te chamou para quê? Para sentar em cadeira de príncipe e princesa. Mas se você se acostumar a isso, tem problema não. Diz o texto, não sou eu. Deus mandou um forte e começou a quebrar o barco. Agora olha bem para mim aqui, pastor João. Dentro desse barco tem família inteira, tem pai de família, tem pai e filho, tem trabalhador, tem gente normal, tem gente humilde. E Deus está quebrando o barco por conta de um homem que está no porão. Tem horas que Deus está quebrando o ambiente só para tratar com alguém, se alguém nem percebeu. Tem horas que Deus está sacudindo a empresa para tratar com alguém, essa pessoa não acordou ainda.
Tem horas que Deus está tocando na família, ferindo aqui, ferindo ali, ajeita aqui, ajeita ali, e essa pessoa ainda não acordou. E enquanto não acordar, Deus vai começar a sacudir, sacudir, até você perceber o que Ele quer para você. Quando Jonas percebeu, diz o texto, quando Jonas sai do barco, a tempestade se acalma. E o cachalote, que não é uma... o cachalote vai engolir ele. Mas Deus mandou um vento. Eu não sei qual vento tem soprado. Eu não sei se é vento para alertar, eu não sei se é vento para cumprir promessa, eu não sei se é vento para melhorar a sua fé, mas eu vim dizer para a crente, Deus está nesse vento, e hoje começa a acalmar. Levanta a mão, recebe essa palavra. Eu vim dizer para a crente aqui hoje é noite que Deus está te explicando muita coisa. Hoje Ele está falando diretamente, hoje não tem muito grito, não. Hoje você está ouvindo a voz de Deus diretamente falando para você, minha filha, meu filho, entenda que esse vento que tem soprado é processo meu para a tua vida. Então começa ressignificando, acordando, entendendo o que eu tenho para você, pastor. E para a gente encerrar e cantar, vou fechar até a Bíblia. O que é que eu preciso fazer? Primeiro, diga comigo, ressignificar. Marcos capítulo 6, verso 45. Põe aí, meu midianita do bem. Marcos 6 e 45. Eu disse midianita do bem porque os midianitas na Bíblia eram do mal. Então ele é da mídia, é midianita do bem. 6 e 45 é o mesmo texto, perceba. Mandou os discípulos entrarem no barco. 46, eles entraram e foram para o outro lado. Verso 46, entraram e foram para o outro lado. 47, e sobrevindo o barco à tarde, o barco estava no meio do... E quem está sozinho em terra? Segura aí o 47, segura, pode deixar aí na tela. Quem está sozinho em terra? Jesus. Quem está no meio do mar? Os discípulos. Diga comigo, meu, diga pastor Eric. Diga alto, diga pastor Eric. Diga o que eu preciso. Não esqueça aqui, diga o que eu preciso fazer. Faça assim, para nesse evento Jesus se encontrar comigo. Deixa eu só explicar rapidamente. O barco está no meio do mar. Esse mar é o mar da Galileia. Lembra da depressão que eu expliquei? Sírio-africana? Lembra? Pronto, esse mar é o mar da Galileia. Historicamente 12 quilômetros. Até hoje, 12 por 20. Quem já foi lá sabe o que eu estou dizendo. 12 por 20. Essa medida aqui é a de 12. Qual é a metade de 12? 6. João capítulo 6 dá a medida exata. Ele diz lá a quantidade de estádio, que dá exatamente 6 quilômetros. Mateus disse que o barco estava no meio. Marcos disse que o barco está onde? No meio. Então já remaram quantos quilômetros? 6. Final da tarde, 4 horas. Já é a quarta vigília. Primeira, 6 às 9. Segunda, 9 à meia-noite. Terceira, meia-noite às 3. Quarta vigília, 3 às 6. Já é quase 5 da manhã. E o texto ainda diz em outro momento que a noite é escura. Pastor, isso não é um pleonasmo? A noite não já é escura? É. E o que é uma noite escura? É quando não tem lua. Então diga comigo, diga noite escura. Diga comigo, breu, vento soprando, tempestade. Qual é a distância? Qual é a distância? Agora lê isso aqui comigo, verso 48. Eu vou deixar você pensar 1 minuto. Eu disse que era uma noite escura. O vento estava soprando. Qual era a distância? Jesus está na beira da praia. E os discípulos estão a 6 quilômetros no meio do... Tudo dizia, desiste, porque ele não está. Inexplicavelmente, o texto diz que ele está. Isso aqui é resposta. Pastor, não entendi. Isso é resposta de Deus para alguém que chegou aqui dizendo: Ele não está me vendo. Se aqui, dado toda a dificuldade, era a hora contrária, era vento contrário, era tempestade, era luta, era uma distância, humanamente falando seria impossível dele ver, humanamente falando seria impossível dele enxergar. Mas ele não depende do humanamente falando, ele não depende da lógica humana. Ele é Deus, ele vê quem quer, aonde quer, da maneira que quer. E eu vim de João Pessoa profetizar para a crente. Levanta a mão, recebe essa palavra. Eu vim dizer para homens e mulheres aqui hoje: olha homem, olha mulher, acalma a tua alma, acalma o teu coração. Deus te trouxe nessa terceira ceia de 2026 para dizer para você: eu estou te vendo. Parece que não, mas eu estou vendo. Parece que ninguém tem visto, mas eu estou vendo. Parece que está sozinho, está sozinha. O barco não vai afundar, não vai virar. Eu estou vendo. E tem um detalhe: estou vendo e já estou chegando. Estou vendo e já estou... Oh meu Deus, há um renovo que desce, há uma graça que desce, há uma presença que desce. Jesus está dizendo para homens e mulheres aqui hoje: acalma que eu estou chegando, acalma que eu estou chegando, acalma que eu estou chegando, acalma que eu estou chegando hoje. Pastor, o que é que eu preciso fazer? 48. E vendo que eles se fatigavam a remar. Aqui tem um detalhe: fatigavam vem do grego fatigare, cansaço demonstrado através do rosto. Não é fadiga, é fatiga. Então ele estava vendo o rosto.
Aí é loucura. Porque ver o barco ainda vai, agora ver o rosto aí deixa para outro dia. Mas eles estavam o quê? Remando. Segundo R, o vento é contrário, então eles estão resistindo. Terceiro e último R, a gente ceia, eles estão remando. Não entendi, pastor. O vento está contrário, mas eles estão. Primeiro resiste. Resiste. Ah, mas o Brasil resiste. Ah, mas o Brasil resiste. Ah, mas o governo resiste. Ah, mas o resiste. Ah, mas alguém está falando resiste. Ah, mas eu não sei. Resiste. Primeiro ressignifica, e Deus já está te dando força para isso. Segundo, resiste, e depois rema. Pega na mão de alguém se tu tiver liberdade. Diga a ele, diga rema. Diga hoje, esse é os 3 R's de Deus para a tua vida. Essa Santa Ceia será marcada por isso. O que é que Ruth fez? Ressignificou. O que é que Ruth fez? Resistiu. E o que é que Ruth fez? Em outro modo, de outra forma, ela remou. Ah, mas não tem cenário favorável, eu vou remar. Não está do jeito que eu quero, eu vou remar até ficar. Não tem recurso ainda, eu vou remar. Eu vou remar por quê? Porque eu estou debaixo de uma palavra. E qual é a palavra? Vai chegar do outro lado. Tua casa vai chegar do outro lado. Tua família vai chegar do outro lado. Teus filhos vão chegar do outro lado. A casa da promessa vai chegar do outro lado. Eu vim dizer para homens e mulheres aqui hoje: encaixota do teu coração. Ressignifica, rema e resiste. Ressignifica, rema e resiste. Ressignifica, rema e resiste. Chegou lá, entrou no barco. A tempestade fez o quê? Fez o quê? Acalmou. E aí, pastor? Imediatamente chegaram do outro. Peraí. Eu expliquei bem explicado. Eles entraram no barco no final da tarde. Já era a madrugada do outro. Estão remando há quase 12. E só tinham remado 6. E faltava. Mas foi Jesus entrar. Que o que ia demorar. Quanto mais eu remo. Não tem aquele negócio que a gente dá corda? Tem aqueles brinquedinhos que a gente pegava e fazia assim. Chegava uma hora, quem lembra, e aqui eu encerro, que quanto mais dava a corda, mais dura ia ficando. Sim ou não? Ou seja, quanto mais no limite chega, mais duro é o processo. Pá. Aí quando tu para e diz assim, não dá mais, aí tu solta. Aí o brinquedo. Tu pegou ou quer que eu desenhe de novo? Rema e rema. Porque quando Jesus entrar, faz assim, ó. Faz. Diga comigo, diga hoje. Eu aprendi que o segredo é ressignificar, resistir e remar. Fazendo assim, eu e a minha casa vamos chegar. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.